E estamos de volta aqui, galera, para mais uma aula de física. Nós fizemos a aula número 11, que foi o lançamento vertical. Estou na parte de cinemática aqui. Fizemos a aula número 11, foi o lançamento vertical. E agora eu vou fazer um pouco de vetores com você. Por quê? Porque eu quero partir para lançamento horizontal e lançamento oblíquo e é necessário vetor. E é lógico que você precisa vetor também para entender boa parte da física, como por exemplo campo elétrico, campo magnético. É impossível entender essas coisas sem vetores porque elas são grandezas vetoriais. Como é que você vai estudar quantidade de movimento, teorema do impulso, sem os vetores, sem essa ferramenta importantíssima? Como é que você vai estudar leis de Newton, que fala de força, sem esta ferramenta chamada vetores? Legal? E se você está aqui para aprender física, está no lugar certo. E sem mais delongas, bora para a nossa aula de vetor. Bora para a aula de vetor, galera. Cinemática, aula 12, vetores. Aqui a gente vai ver o comecinho de vetores e como soma vetor, só o método da poligonal. Tá? Vou dividir em algumas partes para não ficar muito longo, senão a aula fica longa demais. Então vamos lá, por que eu estudo vetor? Porque em física a gente estuda grandezas físicas. E as grandezas físicas é aquilo que pode ser mensurável, medido, expressado através de um número, né? São propriedades mensuráveis, como estão escrito aí. E essas grandezas físicas vão ser divididas em dois grandes grupos, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então é isso, enquanto a gente trabalhou aqui com aquela cinemática escalar, que a gente não se preocupa com direção e sentido, a gente só usa lá a velocidade escalar, sinalzinho de mais quando o móvel vai num sentido, sinalzinho de menos quando vai em outro, beleza. Mas quando a gente precisa trabalhar com coisas mais complexas, com situações mais complexas, eu preciso do vetor. Então nós temos dois tipos de grandeza, grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Tá? As grandezas escalares é aquelas que vocês só precisam conhecer o número, a magnitude, a intensidade, quanto vale a grandeza. Sabendo disso, você sabe tudo sobre a grandeza. A gente diz o seguinte, que se eu sei quanto vale uma grandeza escalar, eu sei tudo que eu preciso sobre ela. No entanto, a outra grandeza, a grandeza vetorial, ou grandezas vetoriais, eu preciso, para que ela seja bem compreendida, além da sua magnitude, da sua intensidade, módulo, eu preciso ainda da direção e sentido. Então não basta saber quanto ela vale, eu preciso saber quanto e para onde aponta o vetor, porque ela é uma grandeza vetorial. Legal? Então aqui eu estou justificando o porquê que a gente vai aprender vetores. Depois a gente vai utilizar lá na física. Tá? Grandezas físicas tem um monte, né? Você conhece um monte. O que são grandezas físicas? Grandeza física é aquelas que a gente pode expressar por um número. Vamos lá, as grandezas físicas. Velocidade você pode expressar por um número, lógico. Tempo, massa, deslocamento, força, tensão elétrica, aceleração, potência, energia, temperatura, volume. Gente, tem um monte, tem uma infinidade, né? Impulso de grandezas físicas. Eu vou dividir ela em dois grupos e vou explicar para vocês como é que eu diferencio uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, tá? As grandezas escalares eu já disse anteriormente, eu só preciso saber quanto ela vale e é o suficiente, eu sei tudo o que é necessário para compreendê-la, tá? Então dessas grandezas que eu coloquei aí, por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Se eu falar que essa aula vai durar 20 minutos, eu não preciso dizer mais nada. Você entende muito bem o que é 20 minutos, não requer nenhum complemento. Se eu falar para você que a minha massa é 80 kg, não requer nenhum complemento. Se eu falar que eu estou com o meu computador ligado numa tomada de 110 volts, não requer nenhum complemento. Se eu falar que a potência do meu motor é de 100 cavalos, não requer nenhum complemento, ou que a potência da lâmpada que eu estou usando aqui é de 60 watts, não é necessário nenhum complemento. Se eu falar que a energia necessária para o dia a dia de uma pessoa comum é de 2.200 quilocalorias ou 4.800 quilojoules, não necessita mais nenhuma informação. Se eu falar que a temperatura na minha sala aqui é de 25 graus Celsius, está perfeito. O volume de uma caixa d'água é de 1.000 litros ou 1 metro cúbico. Nenhuma outra informação é necessária.
No entanto, vamos para as outras grandezas que eu não coloquei aí daquela listinha. Tem algumas que eu não encaixei aí. Por exemplo, velocidade ainda não entrou. Deixa eu pegar aqui um apontador. Você viu que velocidade, que está aqui, eu não coloquei nessa lista. Porque a velocidade, embora a gente trabalhou até agora fazendo um tratamento com ela escalar, ela é uma grandeza vetorial. Se eu digo que um avião está se movimentando a 900 km por hora, cai muito bem a pergunta. Para onde? Qual a direção e sentido? Direção leste-oeste? Sentido oeste? Sentido leste? Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Para ser melhor compreendido, eu preciso de complemento. Além da magnitude do seu módulo, eu preciso da direção e sentido. Deslocamento. Um corpo se deslocou 1 metro. Para onde ele foi? Bom, eu preciso dizer que o deslocamento foi de 1 metro, este é o meu módulo. Eu preciso dizer qual é a direção, de repente foi uma direção vertical, e pode ser vertical para cima ou para baixo, que é o sentido. Então, deslocamento é um vetor. Força, vou aplicar uma força. Para onde? Qual direção e sentido? A aceleração de um móvel, qual direção e sentido? A gente vai estudar a velocidade vetorial e a aceleração vetorial. Tá? Impulso, qual a direção e o sentido do impulso? Tá? Então essas grandezas que aí apareceram do lado direito aí são grandezas vetoriais. Aqui eu estou só justificando para você a necessidade de a gente estudar vetores. Tá legal? Vamos lá começar com o vetor. O que é um vetor? Professor, vetor é aquela flechinha? Toda vez que você diz por aí que o vetor é uma flechinha, um professor de matemática cai duro, desmaia em algum lugar, né? O vetor para nós é um ente matemático, é a nossa ferramenta e ele é caracterizado pelo módulo, que é o tamanho do vetor, a direção e o sentido. Ele é um segmento, não uma flechinha, um segmento de reta orientado. É lógico que no seu cantinho lá você pensou, é a flechinha. Tá bom, não tem importância nenhuma. Aqui está um vetor. Desenhei aqui um vetor para vocês. Aqui está um vetor. E o tamanho desse vetor é o que vai simbolizar para nós a intensidade, a magnitude, o módulo de uma grandeza vetorial. Um vetor que é o dobro do tamanho, representa o dobro do módulo, o dobro da intensidade. A metade do tamanho, metade da intensidade. Então o tamanho do vetor representa para mim a sua magnitude. A direção, galera, a direção é a reta. Eu pus esse vetor em cima de uma reta pontilhada aqui, não sei se você enxerga bem. Então, a direção é a reta suporte, onde esse segmento de reta está, tá? A direção é a reta e o sentido é a seta, tá? Então é isso. O vetor vai ser para nós um segmento de reta orientado, onde o seu tamanho representa a magnitude da grandeza, a reta representa a direção e a seta é o sentido, tá? Eu ponho um vetor, chamo ele por uma letra e a gente põe um símbolo aqui, ó, que é o nosso símbolo de vetor. Quando eu escrevo algo assim, eu estou me referindo a um vetor. Quando eu escrevo assim, eu tenho que dizer quanto ele vale, módulo, eu tenho que dizer qual a direção e qual o sentido. Fechou? Eu também posso trabalhar com vetor, mas às vezes eu quero te falar quanto ele vale, eu quero representar apenas um módulo e não a direção e o sentido. Eu estou falando de uma grandeza vetorial, mas eu quero dizer para você quanto vale. Como eu escrevo isso? Se eu vou dizer quanto vale, eu estou me referindo apenas ao módulo, então a gente tira a setinha aqui de cima, tá? Ou deixa a setinha e põe 2 barrinhas quando eu estiver me referindo apenas ao módulo de um vetor. Tá legal? Essa aí é a nossa gramática do vetor, né? Tem que ter uma regrinha, você tem que respeitar aí a regra para não fazer de maneira errada, para que todo mundo possa entender o que você está fazendo. Bom, vamos comparar vetores. Então eu pus aqui um quadriculado e eu desenhei alguns vetores aqui para vocês. Um vetor A, tá? Eu marquei aqui, eu fiz um triângulo com ele, porque quando o vetor está inclinado com a horizontal, aí, por exemplo, né? Os quadrados que eu coloquei aí tem linhas verticais e horizontais, o vetor está pegando aí uma inclinação com a horizontal. Então, para falar sobre um vetor desse, a gente vai ver quando a gente estudar um método canônico, por exemplo, que a gente precisa dizer qual é a sua representação na direção horizontal, por exemplo, direção X e direção Y, né? Se você contar aqui, eu tenho 8 quadradinhos
e aqui eu tenho 6. É um vetor 8, 6, por exemplo. 8 na horizontal, 6 na vertical. 8 no eixo X, 6 no eixo Y. Mas eu dei uma adiantada aqui agora. Vai ter uma aula sobre isso. Eu pus um vetor aí, chamei ele de A, não importa o que ele seja. Pus outro vetor idêntico, tá? E chamei ele de B. Ele também está com 8 quadradinhos, 6 quadradinhos, tá? Um outro vetor C, que também tem 8 quadradinhos e 6 quadradinhos. Esses três vetores são quase que idênticos. Tem uma pequena diferença que a gente vai discutir. Vetor A, B e C. Esse vetor é o E, eu pulei o D, já vai aparecer, que tem o dobro, tá? Se você contar aí, ele tem o dobro de quadradinhos na horizontal, no eixo X, numa direção X, e o dobro numa direção Y, então ele tem o dobro do tamanho. Tá? São 4 vetores aí inclinados, e pus um vetor D, né? Um vetor D que está aí na horizontal. Desenhei para você 5 vetores. E vou comparar para a gente aprender a sintaxe, a regra, a gramática que está por trás dos vetores, né? Como é que eu me expresso com os vetores. Só isso que eu quero fazer aqui. Então aqui eu só quero te ensinar a comparar vetores. Veja que eu disse para você que o tamanho do vetor A, o tamanho do vetor B e o tamanho do vetor C é o mesmo. Então eles representam grandezas de mesmo módulo. Lógico que só posso comparar se eles forem a mesma grandeza. Ou todos eles é velocidade, ou todos eles são aceleração, todos eles são força, ou todos eles são deslocamento. Eu não posso comparar os vetores se eles forem grandezas diferentes, né? Não adianta eu comparar, a força é maior do que o deslocamento. Força é uma grandeza, deslocamento é outra, né? Turminha? Eu só posso comparar grandezas iguais, tá? Então eu estou dizendo para você que o vetor A, B e C são de mesmo tamanho. Talvez você não... Depois você conta aí os quadradinhos, você vai entender melhor, tá? Mas veja que o C tem uma pequena diferença. Enquanto o vetor A aponta para cima, o B para cima, o C aponta para baixo. Então ele tem um sentido oposto. Então na nossa linguagem vetorial eu posso escrever assim: o vetor A é igual ao vetor B, o que quer dizer que dois vetores são iguais quando tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Dois vetores são iguais se tiver mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. E são iguais ao vetor menos C. Esse menos, não existe módulo negativo, esse menos só quer dizer que o vetor C tem o sentido oposto ao vetor A e B, tá? Eu podia pôr o menos no A e B e deixar o C positivo. Eles têm sinais trocados porque eles têm sentidos opostos. Então, como é que eu leio isso aqui? Vetor A é igual ao vetor B e eles são iguais ao oposto do vetor C. Sinal negativo, o vetor é oposto. Eu também posso dizer que o vetor A é igual ao vetor D, tá? Eles têm o mesmo tamanho. Depois você pode verificar, para o vídeo e dar uma olhada. Como é que eu vou saber o tamanho do vetor A, professor? Eu já usei os quadriculados para isso. Aqui a gente sabe que o vetor A, aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 horizontal e na vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 no X, 6 no Y. A gente vai ver isso direitinho mais para frente, não se assusta. Se você formou um triângulo com isso, ele é uma hipotenusa. Se você aplicar Pitágoras, né, quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, você vai ver que isso aqui dá 10 quadradinhos, equivaleria a 10 quadradinhos. Se eu tombar ele aqui, se eu tombar esse vetorzinho aqui, ele vai dar 10 quadradinhos. E é exatamente o que tem aqui no D. Então o vetor A e o vetor D têm o mesmo tamanho, mas não tem a mesma direção e mesmo sentido. Então eu só posso dizer que o módulo de A é igual ao módulo de D. Eu digo módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor D. Eles têm módulos iguais, só isso. Ou eu tiro a setinha aqui de cima e digo que A é igual a D. Estou me referindo apenas ao módulo do vetor A, ao módulo do vetor D, e não direção e sentido. Bom, o vetor E, se você calcular aqui usando Pitágoras de novo, né, o vetor E ele tem 20 unidades, tá? 20 unidades, 20 quadradinhos, tá legal? É o vetor E. Só que o vetor C, por exemplo, tem 10, ele é tamanho dos outros aqui, ó, aqui vale 8, aqui vale 6, faz um Pitágoras, aqui dá 10. Então o E tem o dobro do vetor C, é isso que nós estamos dizendo, o vetor E é igual ao dobro do vetor C.
Por que igual ao dobro do vetor C? Porque ele tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, né? Os dois têm o mesmo sentido, olha a seta aqui, a mesma direção, eles são paralelos, têm a mesma direção e podem ser colocados um em cima do outro, né? Cabem numa mesma reta, tem a mesma direção, só que um é o dobro do tamanho do outro. Então eu posso multiplicar um vetor por um número, indicando que ele é 2 vezes maior, ele é 3 vezes maior, ou dividir, ele é 1/3, tá? A gente pode fazer isso. O vetor E é o dobro do vetor C, então ele também é o dobro do vetor A, porque eu já disse que C e A têm o mesmo tamanho aqui, tá? Só que o vetor E aponta para baixo e o C aponta para cima, só que tem um dobro do tamanho. Então eu digo que o vetor E é o dobro do vetor A? Não, não é o dobro, é menos 2 vezes o vetor A. O menos quer dizer que eu tenho sentido oposto. Então são dois vetores que têm a mesma direção, um tem o dobro do outro e esse sinal de menos indica que ele tem sentido oposto, tá? Eu estou aqui na frente, né? Acabei ficando na frente aí. Então, repetindo, o vetor E é o dobro do vetor A, mas tem o sentido oposto. Aqui é o sinalzinho de menos. O que eu quero aqui é aprender a somar vetor. Você vai usar muito isso, principalmente lá em quantidade de movimento, quando a gente entrar em dinâmica, a gente vai precisar campo elétrico, campo magnético, você vai precisar somar vetores, não tem escapatória. Tá? Aqui vai o primeiro módulo, primeiro método de soma de vetor. Como é que eu vou somar vetores? Vamos lá. Peguei um vetor A, que tem aqui, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, eu vou dizer que são 6 unidades. Peguei um vetor B, que eu coloquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, aleatório, tá? Peguei aqui um vetor C, que deve ter 10 unidades, porque eu fiz aqui de propósito 6 numa direção Y, 8 numa direção X, né? Estamos acostumados com as direções X e Y, a gente vai usar isso. Aqui eu não estou chamando de X e Y, mas podemos pensar assim. Se você aplicar Pitágoras, aqui vai dar 10 unidades. Eu tenho esses 3 vetores e eu quero calcular a soma deles, A mais B mais C. E depois eu quero que você verifique na sua casa fazendo o seguinte: eu vou fazer A mais B mais C. Depois você faz assim, ó, B mais C mais A. Faz em qualquer outra ordem, só para você verificar que vai dar o mesmo resultado. Só para você verificar que comuta, é comutativo, né? Então eu posso somar em qualquer ordem. E como é que eu posso somar vetor, professor? Uma maneira de somar vetor é o método da poligonal. O método da poligonal. Poligonal lembra o quê? Polígono, não é isso? Você sabe o que é um polígono? Então vamos lá. O método é simples. É só ligar um vetorzinho no outro. A origem de um na extremidade do outro. E comece por qual vetor você quiser, tá? Eu vou seguir a sequência A mais B mais C. Você poderia ter feito por qualquer outra sequência. Então, peguei o vetor A. Na extremidade do vetor A, liguei o vetor B, poderia ser o contrário. E na extremidade do vetor B, vou ligar o vetor C. É assim que a gente faz a soma, simples assim. Tem outro método que fica para uma próxima aula. Esse é um dos métodos, tá? E quem é o vetor soma? É o vetor que fecha o polígono, saindo da origem do primeiro vetor e chegando na extremidade do último vetor. Não importa quantos vetores nós temos aí, tá? O vetor que sai de A e chega no último, que é o C, da origem do primeiro à extremidade do último, será o vetor soma. Tá legal? E quanto ele vale, professor? Bom, aqui como ele ficou em cima da linha dos quadriculados, é simples, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas temos outros meios de fazer isso, porque nem sempre tem um quadriculado. Esse é o jeito que a gente faz quando tem o quadriculado, né? O vetor A tem 6 unidades, o vetor B, como eu já disse, tem 8 unidades. O vetor C, se você calcular aí para o Pitágoras, vou sair daqui por causa da minha, que eu fico na frente. O vetor C tem 10 unidades, tá? Só que a soma não é igual somar escalar, né, turminha? Não é somar escalar, é somar vetor. É uma soma feita geométrica, tá? Então a soma deu 16.
Veja que se eu somar 6 mais 8 mais 10, não vai dar 16, né? Então a soma é 16. É assim que a gente soma vetor. Esse é o primeiro método. Tem outro método, mas a gente vai usar bastante esse. Parece que não, mas a gente usa, tá? Na AFA já caiu questões simplesmente de vetor. Recente, hein? Na SpaceX também aparece bastante. Embora eu não gosto de questões de vetor que tenha só vetor. Vetor para nós é uma ferramenta. A gente não fica brincando com vetor. A gente usa vetor para trabalhar com grandezas vetoriais, tá? Então vamos lá. Já vimos a soma do vetor, usamos lá o polígono, contamos quadradinho. Nem sempre dá para contar quadradinho. Às vezes dá, às vezes não. Vamos ver outros métodos. Peguei mais um exemplo, vetor A, vetor B, vetor C. Peguei os mesmos que estavam lá, aqueles que a gente acabou de ver, tá legal? Mas eu vou pedir para você fazer algo diferente aqui agora. Ao invés de fazer A mais B mais C, eu quero que você calcule aí um vetor S, vetor soma, só vai ter um sinal de menos, tem importância, porque é a soma de A com menos B. Eu estou pegando o vetor A e somando mais o quem? O oposto do B, o menos B. É isso que a gente vai fazer. E qual o processo? Mesma coisa, turminha. Liga um vetorzinho no outro. Começa por qual você quiser. Tanto faz A menos B ou menos B mais A. Tanto faz. Eu estou começando pelo A. Tá aqui. Regra do polígono. Liga um vetor na extremidade do outro. Né? A origem de um na extremidade do outro. Então peguei o vetor A e na extremidade do vetor A vou ligar o vetor B. Certo? Não. Eu vou ligar o vetor menos B. O que é o vetor menos B? É o vetor que tem o mesmo módulo de B, a mesma direção de B, só que tem um sentido oposto. O vetor B aponta para a direita, o vetor menos B tem que apontar para a esquerda. Tá ok? Em termos de módulo não vai mudar nada, mas em termos de resultante sim. Imagine que isso fossem forças, que A e B fossem forças. Somar A com B, essa força vai ter uma direção e sentido. Somar A com menos B, essa força tem outra direção e outro sentido, então é outra força. Por mais que o módulo possa dar a mesma coisa. Quem é a soma, sai da origem de A, chega na extremidade do menos B, tá aqui, esse é o vetor soma. Agora não vai dar para contar quadradinho, né? Eu sei que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas aqui eu não consigo contar. Mas eu consigo fazer por Pitágoras, né? Quem é esse vetor soma? Se o A tem 6 unidades, o B tem 8, tá? Como é que eu faço a soma? É só aplicar Pitágoras, né? A soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai me dar S ao quadrado. Você tira a raiz quadrada, Pitágoras, né, galera? Não dá para chegar aqui no nível que nós estamos pensando em AFA, SpaceX, pensando numa segunda fase de FUVEST, né? O nível aqui é elevado. Não adianta chegar aqui e você falar que não sabe Pitágoras. O teorema de Pitágoras, se você fizer a conta, vai dar 10, né? Tô aqui na frente, esqueço e deixei o vídeo, fiquei na frente. Então aqui S vai dar 10 unidades se você fizer essa conta. Essa é a resposta desse vetor soma. Quer dizer que S é igual a A menos B e esta soma ou diferença, chame como você quiser, desses vetores vai dar 10 unidades. A menos B, resumindo, A menos B são 10 unidades o módulo. E a direção e o sentido está na figura, mas a gente também vai aprender a expressar essas coisas. Bom, casos particulares para a gente encerrar a aula. Casos particulares de soma de vetor. Quando dois vetores têm 0 graus entre eles. Estamos pensando em dois vetores, casos particulares, vetor A e B. 0 grau, professor? É, dois vetores paralelos, né, galera? Não tem ângulo entre eles, eles estão paralelos, é 0 grau. Como é que eu faço a soma? Como é que eu aprendi lá? Ligo um vetorzinho no outro. Pego o A, na extremidade do A, ligo o B, ou vice-versa. Quem é o vetor soma? É o vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. O vetor sai da origem do primeiro e vai na extremidade do último. É esse S aqui, esse é o vetor soma. Eu não desenhei em cima, porque senão desaparece, né? Então eu pus aqui do ladinho. Se eu pegar alguém que sai da extremidade de A, da origem de A, e vai até a extremidade de B, vai dar o tamanho de S.
Ou seja, nesse caso, o vetor soma é A mais B. É só pegar o tamanho de A e somar com o tamanho de B. Acabou. Esse é um caso particular. Quando você estiver em alguma situação assim, você tem que bater o olho e já dar a resposta. Recentemente fizemos uma questão da SpaceX sobre campo elétrico e a gente precisou usar isso, tá? Bom, um outro caso é o que a gente também já fez quando dois vetores formam 90 graus entre eles, o vetor A e o vetor B. Liga um vetorzinho no outro, como a gente aprendeu, o vetor soma, né, é o que fecha a figura, estou supondo que eles têm 90 graus, marquei ali, e o vetor soma. Como é que eu tiro aí a resposta? Pitágoras, né? Pitágoras, S é igual a quadrado mais B quadrado, teorema de Pitágoras. Esse é um caso particular. Outro caso particular é quando dois vetores formam 180 graus entre eles. Ou seja, imagina dois vetores. Um aponta para um lado, outro aponta para o outro, 180 graus. Tá? Se eles têm 180 graus, como é que eu faço a soma disso? Eu vou sair daqui para não ficar na frente. É fazer o que nós já falamos. Pega um vetor e liga no outro. Pega o vetor A, na extremidade do vetor A ligou o vetor B, voltando. Quem é o vetor soma? Sai da origem do primeiro, que é o A, chega na extremidade do segundo, que é o B. Esse é o vetor soma. Veja que o tamanho dele vai ser o tamanho do A menos o tamanho do B. Então, somar A com B, se o B tem sentido oposto, é só subtrair os módulos. Esses são casos particulares. Gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, você vai me ajudar bastante. Isso aqui ajuda você, me ajuda os meus alunos do cursinho, porque às vezes eles querem rever alguma aula, eles conseguem rever por aqui. Não custa nada, eu aprendi. Às vezes eu demorei para aprender isso também. Às vezes eu estou assistindo um vídeo, curto, gostei do vídeo lá no YouTube, assisto mais YouTube hoje que televisão. Gostei do vídeo, gostou? Vai lá e curte, não custa nada, ajuda bastante quem está produzindo isso, né? O produtor do vídeo, ajuda bastante ele, chega em mais pessoas, é muito legal. E se eu quiser ver mais vídeos deste fulano, por exemplo, eu vou lá e me inscrevo no canal, não custa nada, tá? Ajuda bastante. Essa foi uma primeira aula de vetor, bem o básico, fiz até bem rápido para não perder muito tempo, não ficar muito cansativo. E você vai ver mais aulas, um outro método de somar vetor e o método canônico, que cai muito na escola naval, cai também no IME, aparece no ITA. Não me lembro de ter aparecido nem na AFA, nem na SpaceX, mas aparece em outros lugares. Não me lembro também nos concursos mais tradicionais. Tá legal? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e a gente se vê na próxima aula aí. Beleza? Até mais ver!